Olá, crianças! Nós somos o terceiro ano da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida. Eu sou a tia Gisele e hoje nós vamos estudar língua portuguesa. O tema da nossa aula de hoje é produção de texto e concordância. Para iniciar a nossa aula, nós vamos falar um pouquinho da pontuação que nós temos que utilizar em frases, em textos, para que eles possam ficar de uma forma que quem estiver lendo entenda perfeitamente aquilo que nós queremos comunicar, ok? Então vamos relembrar aqui, olha, o uso do ponto final. Quando que nós usamos o ponto final? No final das frases afirmativas. A tia deixou uma frase aqui para nós usarmos como exemplo. Olha essa frase. João gosta de jiló. Se eu estou afirmando, garantindo que o João gosta de jiló, então o ponto que eu vou usar é o ponto final. Nós temos também o ponto de exclamação. Nós usamos o ponto de exclamação para expressar alegria, espanto ou admiração. Na frase, João gosta de jiló, quando eu utilizo o ponto de exclamação, eu leio a frase de uma forma que expresse espanto, admiração. Eu vou ler essa frase, João gosta de jiló. Olha que coisa, quase ninguém gosta de jiló. E eu estou espantada porque o João gosta de jiló. Ponto de interrogação, ele é utilizado nas frases interrogativas, quando nós queremos fazer uma pergunta. Eu não sei se o João gosta de jiló, então eu vou perguntar, João gosta de jiló? Tá vendo, terceiro ano? Dependendo da pontuação que nós utilizamos, nós mudamos o sentido da frase. Outra coisa que nós podemos utilizar nas frases é a vírgula. Vamos alterar um pouquinho essa frase aqui. João. Olha, João, você gosta de jiló, mas eu quero utilizar a vírgula. Então, ela vai ficar aqui, ó. João, você gosta de jiló? Então, olha, essa vírgula, ela mostra uma pequena pausa na minha pergunta, na minha frase. João, você gosta de jiló? Nós temos também a utilização dos dois pontos. Olha só, quando que eu vou utilizar os dois pontos? Quando eu vou indicar que logo depois vem a fala de alguém. Ó, ele perguntou. Dois pontos. E o travessão, ele vai ser utilizado quando antecede a fala de alguém. O travessão vem para indicar que é alguém falando. Travessão, João, você gosta de jiló? Então, eu utilizo os dois pontos para mostrar que logo em seguida vem a fala de alguém, de uma pessoa ou de um personagem. E eu utilizo o travessão antes desta fala. João, você gosta de jiló? Então, essas são algumas das pontuações que nós utilizamos quando vamos produzir um texto ou frases. Então, vamos lá ler o nosso texto, terceiro ano. A menina e o livro. Chegaram as férias e Giovana não sabia o que fazer. Andava para um lado, andava para o outro e nada do tédio passar. O que a menina poderia fazer? Eis que então ela teve uma ideia. Poderia ler um livro. Então chegou até a sua mãe e disse: Mamãe, posso pegar um livro na estante? Sua mãe respondeu: Pode sim. Pegue o livro O Coelhinho Pepê, ele é muito legal. A menina começou a ler e adorou o livro. Gostou tanto que terminou de ler no mesmo dia. Que férias maravilhosas! Então, nós vamos observar o que nesse texto, terceiro ano? A forma como foi utilizada a pontuação. Por exemplo, chegaram as férias e Giovana não sabia o que fazer. Olha,
Qual pontuação que foi utilizada? O ponto final, porque está afirmando que a Giovana não sabia o que fazer durante as férias. Logo depois, andava para um lado, andava para o outro e nada do tédio passar. Nós podemos observar aqui a utilização da vírgula. Olha, andava para um lado, andava para o outro. Essa vírgula está indicando uma pequena pausa. A próxima frase, o que a menina poderia fazer? Olha a presença do ponto de interrogação. A Giovana não sabia o que fazer, então houve uma pergunta. O que ela poderia fazer? E aí a próxima frase fala: eis que então ela teve uma ideia, olha, uma exclamação. Ela acabou de ter uma ideia. É nesse momento que se utiliza o ponto de exclamação nessa frase. Um pouco abaixo tem a ideia da Giovana, olha. Ela poderia ler um livro, né? Essa é a ideia que ela teve. Então, chegou até a sua mãe e disse, 2 pontos. Por que esses 2 pontos aqui? Porque está indicando que logo abaixo a Giovana vai fazer uma pergunta. Se logo abaixo vem a fala da Giovana, tem que haver aqui um travessão. Mamãe, ela dá uma pequena pausa, ó, utiliza a vírgula. Posso pegar um livro na estante? Ó, é uma pergunta, então nós temos a utilização do ponto de interrogação. Olha a próxima frase. Sua mãe respondeu. 2 pontos. Por quê? Porque logo abaixo vem a resposta da mãe. E se a resposta é o que a mãe vai falar, tem que ter o inicial aqui, o travessão. Pode sim, uma pequena pausa, utilização da vírgula. Pegue o livro Coelhinho Pepê, ele é muito legal, olha. Esse ponto de exclamação está ajudando a reforçar que o livro é um livro legal, é uma admiração. E vamos pular agora para a última frase desse nosso texto. Que férias maravilhosas! Olha, ela está feliz, ela está encantada com as férias depois que ela leu o livro do Coelhinho Pepê. Outra coisa, terceiro ano, que nós precisamos prestar atenção quando nós vamos produzir textos, quando nós vamos escrever frases, é a questão do singular e do plural. Singular, uma caneta. Plural, 2 canetas. Eu não falo 2 canetas, ok? Uma caneta, 2 canetas. Um menino, 2 meninos, 5 meninos. Eu tenho que usar o plural quando é mais de uma unidade, mais de uma pessoa, quando é mais de um brinquedo. Eu tenho um carrinho. Isso é o singular. Eu tenho um carrinho. Agora, se eu falar, eu tenho vários carrinhos. Eu não sei nem quantos eu tenho, mas é mais de um. Então, eu tenho que utilizar o plural. Eu posso dizer assim, eu tenho uma borracha. Ou então, eu tenho 5 borrachas. Então, eu tenho que utilizar sempre o plural quando eu estiver falando de mais de uma coisa, mais de um objeto, mais de uma pessoa. Ok, terceiro ano? Nós vamos observar mais um texto. Vamos ler aqui com a tia, olha. Existem mais de 35 mil tipos de aranha no mundo todo. Todas as aranhas têm 8 olhos e 8 patas. Elas vivem nas matas, nas florestas, nos desertos, nas praias, nas montanhas e até nas casas das pessoas. A maioria não é venenosa. Está certo, terceiro ano, esse texto que a tia leu? Algumas palavras estão escritas no singular, sendo que elas deveriam estar no plural. Vamos identificar que palavras são essas? A tia vai pôr um apoio aqui na folha para poder marcar com vocês. Então, vamos lá. Existem mais de 35 mil tipos de aranhas. Não é tipos de aranha.
no mundo todo. Todas as aranhas têm 8 olhos, não, 8 olhos e 8 patas. Elas vivem nas matas, nas florestas, nos desertos, nas praias, nas montanhas e até nas casas das pessoas. A maioria não é venenosa. Todas essas palavras que a tia grifou aqui, sublinhou, estão no singular, mas deveriam estar no plural. Nós vamos reescrever essas palavras no singular no quadro e vamos escrever na frente o plural delas. Muito bem, olha, aqui está cada uma daquelas palavras que nós lemos lá no nosso texto, falando das aranhas. Então, elas estão escritas no singular e nós vamos passar para o plural. Aranha. Está falando de uma apenas. Se for mais de uma, aranhas. Olho. Quando eu estou falando de um, se eu estiver falando dos meus 2 olhos ou dos 8 olhos das aranhas, olhos. Floresta, o plural é florestas. Praia, o plural é praias. Montanha, a gente passa para o plural, fica montanhas. Casa, casas. E pessoa, pessoas. Quando nós vamos produzir os textos, nós temos que ter cuidado em utilizar corretamente o singular e o plural. Agora nós vamos produzir um texto. Vamos ver se a gente aprendeu nessa aula terceiro ano. Observe as imagens que a tia colocou aqui no quadro. Olha, essa primeira imagem, o que nós observamos? O que nós podemos ver? Uma galinha no ninho com seus ovos. Já a segunda imagem, essa galinha ela já está cercada de pintinhos. E na terceira imagem, nós temos a galinha, o galo e também os pintinhos que já nasceram. Tem um aqui que está nascendo e tem alguns ovos que ainda não nasceram os pintinhos. Então, nós vamos produzir um texto através dessas imagens. O que nós vamos fazer? Olhar a primeira imagem e pensar em que frase que nós podemos escrever para ela. Por exemplo, eu vou dar um nome para essa galinha? Eu tenho que pensar. Vamos chamar essa galinha de Lili? Então, nós vamos pensar, olhando essa imagem, podemos dizer, a galinha Lili está no ninho chocando seus ovos. Vamos escrever essa frase. A galinha Lili está chocando seus ovos é a nossa primeira frase. Olhando a segunda imagem, olha, a galinha está lá com seus pintinhos e alguns ovos que ainda não chocaram. Podemos dizer, então, que após uma longa espera, os seus filhinhos começaram a nascer. E olhando a nossa última imagem, onde tem o galo, a galinha e os pintinhos, o que nós podemos falar dela? Nós podemos dizer que o galo veio conhecer os pintinhos. Como que nós vamos escrever isso? Vamos ler do início para a gente ter ideia? A galinha Lili está chocando seus ovos. Após uma longa espera, seus filhinhos começaram a nascer. Ela convidou o galo para conhecer seus pintinhos. Vamos escrever isso? Ela convidou o galo para conhecer seus pintinhos. E olha como que o rostinho da galinha Lili está aqui em cada uma dessas imagens.
Então, nós vamos finalizar o nosso texto, nós vamos dizer que Lili é uma galinha feliz. E usar um ponto de exclamação. Vamos ler como ficou a nossa história? A galinha Lili está chocando seus ovos. Após uma longa espera, seus filhinhos começaram a nascer. Ela convidou o galo para conhecer seus pintinhos. Lili é uma galinha feliz. Tá faltando uma coisa nesse texto, terceiro ano. Um título. Toda vez que nós vamos produzir um texto, nós temos que pensar em um título para ele. A tia vai tirar aqui as imagens da galinha para poder escrever o título, para ter espaço para escrever o título dessa história. A galinha Lili é o título, então, da nossa história. Agora que nós já vimos muita coisa a respeito de produzir textos e frases, você vai pegar o seu material e realizar as atividades, tá bom, terceiro ano? Olha, a tia quer tudo muito bonito e com muito capricho. Você é muito capaz, eu tenho certeza que vai ficar ótimo. Beijinho para vocês e até a próxima aula. Um abraço bem forte. Tchau, tchau.